Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o gerenciamento, né? Ontem a gente fez lá, né, aquela nossa aula sobre gestão. Mostramos lá como traçar uma estratégia, um plano estratégico para a gente poder alcançar o objetivo de ter lucro, né? E como a gente cresce lá 15%, né? Numa expectativa de que eu consiga 15%. Algumas vezes eu vou conseguir mais, outras eu vou conseguir menos, mas como 15%, né? Geralmente é o crescimento de uma empresa, de uma loja, então a gente utiliza esse crescimento mensal, esse crescimento diário, né? E aí, conforme a gente vai criando o hábito, conforme a gente vai definindo o nosso operacional, a gente vai ter uma capacidade de obter até um rendimento pouco maior sem comprometer, logicamente, o nosso capital, né? Lembrando também, né, na gestão eu falei muito sobre segurar o dinheiro, né? Então a gente pega aquele dinheiro lá disponível para fazer a operação, é um dinheiro que a gente considera que a gente não vai precisar durante o mês. Então, se a gente puder no início, né, enquanto a gente está com capital baixo, segurar o máximo possível desse dinheiro para que o nosso capital cresça e a gente consiga trabalhar com mais dinheiro, né? Vai ser melhor. É como se a gente montasse uma empresa e a gente sempre trabalhasse aumentando o estoque para ter mais produto para vender, né? A gente precisa ter um armazém maior e ter espaço para mais produto e ter dinheiro para adquirir os produtos. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer na nossa gestão. Por isso que a gente economiza e saca o mínimo possível. O pessoal perguntou quanto eu posso sacar. Vai de cada um. De início, eu não recomendo sacar nada. Segure o máximo que puder. Mas cada um sabe a sua situação. O que tem que entender é que quando eu começo a fazer retirada de dinheiro para uso próprio, né, eu começo a condenar o meu capital futuro para eu poder fazer investimentos maiores. Então, eu vou ficar cada vez com menos dinheiro e vai ser muito mais difícil o crescimento. Beleza? Então, baseado nisso, né, fizemos nosso capital, vamos ter a nossa gestão, e aí agora eu estou apresentando aqui, né, não sei se todos estão vendo a minha tela aí, espero que estejam, mas essa é aquela nossa famosa planilha de gerenciamento, tá? Então, nessa minha planilha de gerenciamento, eu tenho aqui todos os dados necessários para que eu consiga fazer o gerenciamento diário. Eu também tenho dados para me mostrarem metas a serem alcançadas e me mostra o quanto está sendo meu crescimento e como está sendo esse crescimento. Beleza? Então, essa planilha é dividida principalmente em três partes, vamos dizer assim. Primeira parte, tá? É a parte onde eu coloco a minha gestão, essa parte aqui onde eu risquei de branco. Nessa parte aqui que eu estou riscando, tá? Eu vou colocar a minha expectativa. Vou colocar quanto eu tenho de capital, quanto eu tenho de ganho desejado, qual vai ser o meu rendimento necessário por dia, tá? Quantos dias eu vou operar, quanto eu preciso ganhar por semana, o valor da minha primeira entrada, o valor da minha entrada em caso de perda, tá? Qual é o meu capital que eu preciso perseguir pelo dia e qual é o meu stop loss. Então, aqui, ele me dá informações para eu operar dentro dessa planilha aqui, beleza? Para eu conseguir trabalhar aqui dentro da planilha. Show? Essas informações são as informações que a gente faz o quê? Na nossa gestão. A gente vê quanto a gente tem de capital. Aqui vai ser o capital sempre atualizado, com ganhos ou perdas, tá? Aqui é quanto eu espero receber, que a gente aprendeu a calcular lá. Vai me dar o meu rendimento por dia baseado nos dias operados. Vai me dar o rendimento semanal que vai estar lançado aqui, ó, quanto eu preciso ter em cada vez da semana, para no final ele me falar de quanto e se eu estou no lucro, se eu estou no prejuízo e de quanto é esse lucro e esse prejuízo. Aqui ele vai me mostrar, ó, o meu lucro ou prejuízo diário, separado por semana de operações. Então, todo dia eu vou vir aqui para eu contar o meu stop loss lá, se eu tiver que parar, tá? E cada campo desse aqui, ó, cada grupo de campos desse aqui, vai ser basicamente, né, um dia de operação. Eu não vou operar todas essas entradas aqui, são 22, se não me engano. Não vou operar todas essas entradas. Eu vou operar o suficiente para eu ter o meu lucro. Então, né,
no nosso operacional, o que a gente faz? A gente utiliza aqui duas entradas para a gente fazer um capital e a gente começa a trabalhar o capital aqui. No momento que eu cheguei ao meu lucro, eu posso parar. Lógico, se houverem dias onde a gente consegue trabalhar bem, a gente vai trabalhar como foi ensinado nas aulas anteriores, toda essa gestão aqui. Mas, basicamente, hoje eu não vou passar toda essa gestão, porque eu não quero deixar a ideia de que vocês possam chegar aqui. Eu quero dar a ideia que vocês operando aqui consigam ter crescimento de capital. E com o tempo, vocês vão passar para outros patamares e começar a operar valores maiores, entradas maiores, com tempos maiores para ter um grande lucro. Beleza? Então a gente vai trabalhar fazendo essas entradinhas iniciais, tá? Obteve o lucro, saca, joga para o capital. Meu capital atual vai crescer. A entrada do meu próximo dia aqui embaixo vai ser maior porque eu determino e coloco um capital maior aqui dentro. Beleza? Então é basicamente isso, tá? Então, como vai funcionar? Na nossa gestão, a gente trabalha sempre, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta, com lucro, desculpa, com capital, trabalha com lucro e trabalha com o lucro do lucro. Vamos botar aí o nome mais simples, botar o sobre, lucro extra, tá? Então é basicamente isso aqui que a gente trabalha. A gente vai trabalhar em três instâncias, beleza? Vamos trabalhar primeiramente com capital. Esse capital vai gerar um lucro. Eu vou trabalhar com esse lucro, tá? O lucro obtido daqui vai ser o meu lucro extra e eu vou trabalhar com esse lucro, beleza? Quando eu tiver vitória e obter um valor sobre esse lucro extra, eu tiro esse valor, jogo para o meu capital e dou uma entrada maior, repetindo toda a operação. Então é basicamente isso, tá? Então, como vai fazer? Digamos que eu dou minha primeira entrada de R$ 5, beleza? E eu tenho um lucro, peraí, deixa eu tirar aqui, trocar a caneta. Primeira entrada de R$ 5, tá? Tive um lucro de R$ 4,50, então eu vou ter R$ 9,50, beleza? Eu pego esses R$ 9,50 e vou operar ele. Eu estou operando o lucro e o capital, beleza? Desse lucro e capital de 9,50, digamos que eu tenha um lucro de R$ 17. Beleza? Fiz o lucro de R$ 17, que é o quê? Um lucro feito sobre esse valor aqui de 9,50, lucro extra, tá? Esse valor eu vou trabalhar parte dele e parte eu vou devolver. Então, eu pego 9,50 desse valor, deixo para operar e eu volto com o lucro para dentro do meu capital. É basicamente isso que eu faço. Então, a cada três entradas, eu estou jogando parte do lucro para dentro da minha banca, tá? E eu estou protegendo o meu capital para que eu não tenha perdas, tá? Se eu estou operando e perco lucro, eu só tenho capital para operar. Se eu perco capital, eu não tenho nada para operar e eu preciso parar. Então, o stop é basicamente isso. Beleza? Se eu ganhei capital, fiz o lucro e perdi no lucro extra, eu não posso perder o lucro que eu tive. Porque se eu perder esse lucro, eu fico só com o meu capital inicial e eu também preciso parar porque eu não tive ganho. Então, a gente vai trabalhar sempre subindo e descendo esses três patamares. É bem simples, basicamente, tá bom? Então, como ele vai funcionar? Na nossa planilha, a gente tem uma pequena diferença, né? Que é digamos que é uma estratégia minha para a gente fazer um dinheiro e começar a trabalhar com um valor um pouquinho maior, que é fazer duas entradas com um valor mínimo, aquele valor de 10% do meu capital, beleza? Então, digamos que eu coloquei R$ 50 para operar, tá? A minha primeira entrada é de R$ 5, certo? Desses R$ 5, eu vou ganhar 9.
certo? Tive um lucro de 4, beleza? Então, meu capital agora, ó, é R$ 54, beleza? Eu vou pegar novamente R$ 5 do meu capital, desse valor aqui, tá? E vou operar. E ganho R$ 9, beleza? Agora, eu tenho R$ 58, beleza? Esses R$ 58 vai ser o quê? Vai ser o lucro que a gente começa a trabalhar na nossa planilha. Em vez da gente começar com 5 e ter uma dificuldade de crescimento, a gente trabalha com 8 e começa a operar, beleza? Então, como que funciona a nossa planilha, tá? Aonde está cinza, eu trabalho o que a gente chama de juros inverso. Eu pego somente o lucro que eu obtive e eu opero, beleza? Aonde está branco, eu trabalho com juros completo. Então, eu pego o valor acumulado mais o lucro e eu opero aqui embaixo, beleza? Eu pego todo o meu ganho, o valor da entrada e o valor do lucro, e eu opero aqui embaixo, beleza? Então, vamos repetir. Deixa eu até fazer aqui, vamos ver se eu consigo marcar isso aqui. Eu estou há anos tentando lembrar isso aqui, de fazer isso, eu sempre esqueço. Beleza. Então, aqui, ó, vai ser Soros. Ah, não dá para escrever. Depois eu coloco. Então, branco, Soros inverso. Cinza, eu trabalho com juros. Branco, eu trabalho somente com lucro. Cinza, eu trabalho com o valor da entrada mais o valor do lucro. Beleza? A cada 3, eu vou retornar com esse valor, mas a gente acaba nem percebendo isso para o caixa, tá? E eu começo a trabalhar com um valor um pouco maior. Então, vamos lá. Beleza? Cinza, preciso trabalhar com o lucro, certo? Então, ó, eu fiz aqui 2 entradas de R$ 4, acumulei um lucro de R$ 8. A minha primeira entrada vai ser no valor de R$ 8, beleza? Operei R$ 8. Digamos que eu ganhe de R$ 15, né? Que vai dar mais ou menos 88%, ó. Show de bola, tá? Eu tive R$ 7 de lucro. Esse R$ 15 de total acumulado é nada mais, nada menos do que a entrada mais o lucro. Para facilitar, esse R$ 15 do total acumulado vai ser o valor que eu vou operar nos meus juros. Então, eu vou entrar com R$ 15, beleza? Desses R$ 15, se eu operar, digamos que eu tenha 28 de lucro, beleza? Tive R$ 28 de lucro, tá? O que que eu vou fazer agora? No cinza, eu trabalho só com o meu lucro. Então, eu vou pegar esse valor que eu obtive de lucro, dos 87%, e vou aplicar aqui. Então, eu vou trabalhar com R$ 13, beleza? O que que acontece nesse momento? A partir daqui, esse R$ 15 que foi o meu lucro, ele entra no meu capital. E ele não sai mais, a menos que eu cague para a gestão. Se eu perder, eu vou operar com esse lucro que eu tenho. Se eu ganhar, esse lucro eu não perco. Se eu perder de novo, eu operaria com 15 e eu volto para minha estaca de R$ 50 e eu paro de operar, beleza? Mas se eu ganho, né? Digamos que eu faça mais R$ 25, certo? Ó, eu já subi bem mais o meu lucro. Então eu estou protegido e eu tenho uma expectativa de ganho. O que a gente precisa perceber é exatamente isso aqui, ó. A partir da primeira, segunda, terceira entrada, o valor da minha entrada, que foi de R$ 15, ele passa para o meu capital. E eu não perco mais esse dinheiro, a não ser que eu dê uma entrada fora da minha gestão ou que eu opere demais e comece a perder. Beleza? Então a gente está sempre sendo protegido. Na terceira mão, como aconteceu aqui, a gente sempre volta com o valor e ele não perde mais. Tá? A mesma coisa acontece quando a gente termina esse andar e passa para o próximo andar. A partir do momento que eu tenho a primeira vitória nesse andar, o lucro que eu tive no andar anterior entra no meu capital e ele só sai se eu fugir da gestão. Eu posso continuar operando, se eu respeitar a gestão, eu ganho aquele valor garantido.
beleza? Essa planilha ela protege muito bem o nosso capital por conta desse cuidado que tem, tá? Então, por isso, é bom que a gente trabalhe certinho os valores. Posso fugir desse valor, dar um pouco mais ou dar um pouco menos? Posso, só que vai atrapalhar o meu rendimento e pode ser que atrapalhe o meu cálculo. Então, às vezes, eu posso perder um valor maior do que eu estava esperando. Às vezes, eu posso comprometer e dar uma entrada muito menor do que eu esperava e demorar mais para ter o meu lucro, né? Aí vamos lá. Eu tenho uma expectativa de 15%, né, de crescimento. Então, vamos abrir a calculadora e vamos lá. R$ 50 mais 15%. Eu preciso de R$ 57,05. Nas três entradas, eu já passei desse valor. Lembra ontem que eu falei para vocês que na maioria das vezes a gente opera pouco e a gente tem um lucro já grande? Se eu parar sem essa entrada de 13, eu tenho um lucro maior ainda, ó. Se eu parar na entrada de 15, não, aí eu tô zerado, beleza? Então, 28. A gente percebe que, ó, com uma entrada, fora da entrada de inicial e da entrada que a gente junta aqui, ó, eu já consigo fazer esse lucro que eu preciso operar. Quem aqui acha que não consegue fazer as 4 entradas do dia, fazendo essa gestão para conseguir ter esse lucro diário? Digita 1. Quem acha que consegue, digita 2. Vamos lá. Quem consegue fazer 4 entradas e fazer esse lucro idêntico ao que eu fiz aí, digita 1. Quem não consegue, digita 2. Vamos lá. Eliana consegue. Até mais, que eu já vi. Vamos lá, gente. Não tenham medo de digitar. Rafael consegue, Alex consegue, a Adriana realmente consegue. Tá vendo? É muito fácil. Eu não cheguei nem na terceira etapa, que a gente vai operar os 13. Se eu operar os 13, eu vou ganhar aqui R$ 24. Ó, eu pulo para 89. Eu quase dobro o meu capital com 3 entradas. Beleza? Niceia não consegue, Flávia não consegue. Por que que vocês não conseguem? Ou escreve ou fala, se quiser. Flávia, você consegue falar? Niceia, consegue falar ou consegue escrever? Então, Eu às vezes consigo, Renato, às vezes, nem sempre, entendeu? estou ouvindo, pode falar. Então, eu estou falando que às vezes eu consigo, outras vezes não. Tá. Então, essas vezes que você consegue, beleza. Agora, quando você consegue identificar o porquê que você não consegue? Se é nervosismo, se não entendeu o gráfico. Nervosismo e às vezes também a gente não entende e se mete a entrar, entendeu? Entendi. Você faz essa gestão ou você opera mão fixa? Não, às vezes eu faço a gestão, até três, Às vezes, levo. né? É, Então, é, o que que você faz, ó? Viu que eu mostrei ali? Se eu fizer duas sim. entradas, uma entrada, eu já tenho um lucro. Então começa a trabalhar fazendo uma, duas entradas e começa a fazer o seu lucro. E aí você vai ganhar confiança. Mas o que você precisa fazer, Flávia, é a Flávia que está falando, né? O que você precisa fazer é a Flávia Anicéia que está falando. Niceia, A Nicéia. Então, Nicéia, o que você precisa fazer é perder o medo de subir a mão e ganhar confiança. E pegar o dinheiro, sacar, guardar o dinheiro para você ver o seu lucro. Porque senão, realmente, você vai viver tendo esse problema. Olha só, se a gente olha na nossa planilha ali, ó, hoje eu tive um lucro de R$ 39, operando 3 vezes. Se eu tiver duas operações, ó, duas operações, vamos tirar esse valor daqui. Ó, eu tive um lucro de R$ 28. Se eu tiver uma operação, eu tive um lucro de R$ 15.
a gente precisa de R$ 15,50 para poder bater a nossa meta diária de 15%. Então, uma entrada, além das outras duas, a gente consegue trabalhar. Quando você começar a fazer isso, ó, duas de 5, uma de 8. Duas de 5, uma de 8. Daqui a pouco você está começando a subir o seu caixa. Aí amanhã você vai ter R$ 65. Então você vai botar aqui, ó, R$ 65. Você vai dar duas entradas de 6. E aí você vai ter, deixa eu calcular mais ou menos aqui, vai ter R$ 10. Não, vai ter R$ 11. Ó, aí você vai dar duas de 6 e uma de 10. A de 10 você tira R$ 19. E aí você já teve, ó, um lucro de 19%. Então, aqueles 15% já virou 15% de mais 15%. Olha só como que você está crescendo. E você não precisou se esforçar. Aí a tua banca agora é de R$ 84. Então, você vai vir aqui e vai botar 80. E aí você vai dar duas entradas de 8. Ó. E se você fizer de 8, você ganha 15. E aí, ó, a sua próxima entrada vai ser 14. Para ganhar 23, mais ou menos. Não, 24, 25. Nada, mais ainda, 27, 26. Beleza, 26, está aceitável. Aí, ó, olha quanto que o seu caixa subiu, Nicéia, em 3 dias. Você teve 15, 19, 26. E o que que você está fazendo? Você está usando o seu lucro, ó, nas entradas. E você está fazendo a mesma operação, 3 operações por dia. Esse dinheiro, se você perder, ó, se você perder esse dinheiro aqui, os R$ 16 da entrada, você ainda vai ter o valor ainda de lucro. Se você perder mais, você para, é lógico. Aí começa a gestão dos dias, né? Que é aquele stop loss. Mas se você parar para perceber, com 3 entradas, você já consegue ter um crescimento muito bom. 15, 19, 26. E se for subindo, a gente vai ter um valor muito maior. Você pode pegar a planilha e simulando por 3 entradas aqui para você ver como que você consegue fazer. Não preciso fazer mais do que 3 entradas. Ah, professor, não estou confiante de fazer isso, então esse valor está pequeno para mim, não tem problema. 5, opera 9, dos 9 vai tirar 17, 17, você vai operar 8 com 4, dá 12. Você opera 12. Para tirar 23, eu acho. 22. Ó, para tirar 22, você já teve um lucro maior de R$ 22, ó, tá? Então a gente consegue trabalhar de várias formas. Posso fazer aqui, ó, carregar um pouquinho na mão aqui. Esse gerenciamento, você que trabalha, você que consegue fazer. Não fica difícil a gente trabalhar dessa forma, tá? E aí, com o tempo, vai ganhando experiência para fazer mais. O importante é a gente saber quando a gente trabalha pelo menos com 3, a gente saca todo dia, a gente vai ter esse lucrozinho que seja pequeno, mas, pô, de R$ 50 em 3 dias, eu já estou com R$ 117. Se eu for jogar esses juros compostos aqui até o final do mês, a gente chega facilmente aí nos R$ 2.000, R$ 3.000. Eu vou tentar fazer isso e vou disponibilizar para a galera na planilha para vocês verem lá como que a parada fica lucrativa, tá? Por quê? Estou trabalhando com 3 entradas e estou respeitando só o gerenciamentozinho. Besta. De trabalhar com lucro, o lucro do lucro e sacar o resto. Em 3 entradas a gente para. Aqui, ó, nesse caso que eu fiz aqui, a gente está parando realmente no lucro do lucro. Eu tive um capital, fiz o lucro e tive lucro do lucro. Beleza? Flávia, quer falar? Por que que não consegue? Oi, boa noite, gente. Boa noite, Boa noite. Renato. Boa noite. Eu ainda estou muito insegura no operacional e o emocional também me abala bastante. Então, dica para você. Faz tudo isso aqui no demo. E faz como um Uhum. desafio para você no demo, de 3 entradas por dia. Todo dia faz 3 entradinhas no modo demo e faz a gestão.
E aí você vai começar a ver que Isso. você consegue fazer isso. E aí, no final, você vai ter como operar no próximo mês. Bota um valor pequeno de R$ 50. Estipula um lucro pequeno. Pô, esse lucrozinho aqui, ó, né? 5, 9, 12, de R$ 22. Pô, se eu jogar para cá, ó, né? é, Vou ficar com. Peraí. Opa, deixa eu apagar. Ó, 5, 9, 12, 72. Então aqui eu vou botar R$ 70. Eu faço uma entrada de 7, tenho 13. Vamos ver. R$ 13. Eu dou uma entrada de 6. Não, desculpa, eu dou uma entrada de 13. Eu tenho 22. Não, 25, 24. 24. E eu vou ter uma entrada de 11. Não, 11 não, de 13. Eu vou ter 25. Olha a subida que já dá. E a gente está trabalhando da mesma forma. O que que a gente faz aqui? É o detalhe de estar trabalhando com um valor de lucro. Vocês só têm que ter a ideia de que vocês estão trabalhando com o lucro de vocês. Vocês não estão trabalhando com o valor que vocês estão tirando do bolso. O valor que vocês estão tirando do bolso, vocês estão tirando na primeira e na segunda entrada quando vocês fazem da outra forma. Quando vocês fazem assim, vocês tiram da primeira e tira a parte dele na segunda. Complementa com lucro. Então, vocês precisam perder esse medo para vocês começarem a ter esse lucro. E vocês precisam entender que a fonte para vocês terem uma operacional definida é assim, ó. Opera pouco, faz o lucro e salva o dinheiro. No final do mês, vocês vão ver o lucro entrar, vocês vão ver o valor entrar. Como vocês estão segurando o dinheiro no capital, o capital de vocês na conta do banco, não é na operadora, tá? Vocês vão ver o dinheiro entrar. E aí vocês conseguem ter ali uma linha estratégica de se vai sacar alguma coisa para usar, se vai usar todo aquele valor para operar com valores maiores, e aí vocês vão trabalhando dessa forma, tá? Não dá para a gente começar a querer fazer 15, 20 entradas, fazer um lucro de R$ 500 por dia, se a gente não está preparado para fazer o básico, que é esses três. Isso ali é o básico, operando 3 entradas é o básico, para a gente chegar no lucro do lucro, sair, guardar na conta e operar de novo. Beleza? Então, Flávia, tenta fazer isso. Faz um desafio de 30 dias, opera no modo demo, segue a planilha certinha, não deixa de dar as Tá bom. entradas no valor certo. E aí você vai ver que você consegue. E aí, quando Tá você for certo. operar, é só jogar isso. É aquilo que eu falo. Gerenciamento e gestão não dá para correr. Tem que ser aquilo ali exatamente. Se fizer diferente, já era. A gente ainda tem essa opção de trabalhar sem as duas entradas de segurança do térreo, para poder crescer um pouquinho mais. Embora eu não recomende, eu prefiro que você faça da forma mais segura. E aí, no outro mês, se você estiver bem, você pode fazer assim. Por quê? Porque aí você vai realmente proteger mais ainda o seu capital. Beleza? Ok. Tá bom. Tá bom? Vou fazer assim. E aí, Obrigada. para a parte operativa, né, para a Ah, parte de operar, aí não tem muito o que fazer. Você tem que pegar as aulas, assistir, definir o que que você gosta de operar e começar a trabalhar com ele. Então, é entender movimentação, entender simetria, pegar todas essas aulas que eu passei agora, as últimas ali, dar uma batida nela, e aí você vai começar a ver a lógica das coisas acontecendo. É a lógica dos preços que eu sempre falei que ia passar para vocês, não daquele jeito que o pessoal fala, é um duplo comando, é não sei o quê, mas você não sabe nem o que que é esse duplo comando, o que que ele faz, qual é a função dele. Então, do jeito que a gente está fazendo, eu estou mostrando sem nomenclatura, mas o funcionamento. Então, fica mais fácil. Beleza? beleza. Ok. Tá bom. Então, pessoal, Obrigada. alguém tem alguma dúvida aí sobre o gerenciamento? Não? Então, pessoal, não vou falar muito também, porque essa aula, ela para quem opera na Pocket, então, é só colocar o valor em dólar, como se estivesse operando ali. Não tem muita diferença, não. Não precisa nem converter, coloca em dólar e opera só em dólar. Agora, estou operando na Pocket, estou operando na Cotex junto,
Aí vai ter que pegar uma das duas e converter para dólar ou para real. Agora, se tu opera só pocket, joga ali $1, dá no mesmo. $1, aí ele vai me dar o valor do lucro. O que vai acontecer é você desconsiderar o real e trabalhar com dólar. Não tem muita diferença não, tá? A diferença e a necessidade de converter vai ser quando você trabalhar com duas planilhas. E aí, o que que eu recomendo fazer também? Faz duas planilhas separadas, uma para Pocket e uma para Cotex. Entendeu? Fica mais fácil, beleza? Esses detalhes aí vocês veem o que é melhor para vocês, tá? Dá para trabalhar tranquilamente. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a planilha? Não? Então, pessoal, não vou falar muito porque eu quero que seja uma coisa mais sucinta, tá? Mais fácil de entender, não polua muito a cabeça de vocês, tá? Quem não sabe a gestão, quem não sabe a capacidade da planilha, quem não conhece TR, o primeiro, o segundo andar, tem disponível as aulas, tá? Eu vou procurar lá e mando até lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, beleza? No YouTube por enquanto. Quem tem acesso à plataforma, é só entrar na plataforma lá e que tá as aulas lá da planilha também falando, lá no campo só de planilha, tá? E estudem e apliquem, não tem uma regra, tem que aplicar a planilha, do jeito que eu falei, não dá para mudar. Se mudar, tá dando problema, ou vai ganhar pouco, ou vai arriscar para perder, beleza? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite. Vou encerrar a aula aqui para ela ficar rapidinha, tá? Daqui a pouquinho ela tá postada no YouTube, eu passo o link lá no grupo, tá? Nossa aula agora, segunda-feira com a Pri, terça-feira comigo, tá bom? A gente se fala. Qualquer dúvida podem me chamar. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.